Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais uma aula para quem está começando agora, o estudo da Bíblia, o estudo da teologia. Matéria de hoje, islamismo. Nós vamos começar uma nova matéria, o estudo de uma nova religião. Nós já estudamos os mormons, já estudamos a maçonaria, já estudamos as testemunhas de Jeová, os adventistas, e agora nós vamos estudar uma religião mundial, o islamismo. Vale a pena conferir. Você notou a diferença do cenário? Eu improvisei, durante 2 semanas eu estarei gravando nesse cenário improvisado, porque eu estou fora do Brasil, estou fazendo um trabalho no exterior. Assim que eu voltar, a gente volta para o nosso cenário habitual, tá bom? Olha, antes de começar a aula, deixa eu expandir para você um texto importante que eu mostro sempre quando eu vou abordar uma nova religião. Olha aí na tela. Diz o artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos do Homem: todo homem tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular. Então, com base nesse texto, muito bonito esse texto, nós vamos desenvolver o nosso trabalho, nós vamos abordar o islamismo, tá bom? Olha, você conhece alguma pessoa que pertence a essa religião? Conhece? Eu conheço várias pessoas que pertencem à religião islâmica, tenho boa convivência com elas. No Brasil tem muitas pessoas que professam essa religião, então nós vamos estudar sempre no campo das ideias, material que é publicado pela própria religião, tá bom? Nós vamos entender como é que funciona, quais são as principais doutrinas desta religião, um breve histórico, como ela surgiu, tudo nós vamos aprender nessa matéria. Já pegou seu bloquinho de rascunho? Vamos trabalhar? Pega aí seu caderninho de anotações, seu lápis, caneta e vamos trabalhar. Então, primeiro slide aí, já dentro do contexto. Segunda maior religião em número de fiéis. A primeira religião, a maior religião em número de fiéis é o cristianismo. Tem mais ou menos aproximadamente 2 bilhões e meio de fiéis. O cristianismo. A segunda, aí sim o islamismo, com 1 bilhão e meio de fiéis. É muita gente, você vê? 2 bilhões e meio para o cristianismo, 1 bilhão e meio para o islamismo, ok? Possui seguidores em todos os continentes do planeta você vai encontrar seguidores do islamismo, assim como do cristianismo. Grande porte missionário, você sabia disso? Assim como no cristianismo, nós temos um grande trabalho missionário, até para obedecer o ID de Jesus. Também no islamismo tem um forte trabalho, um grande porte missionário. Crenças semelhantes ao cristianismo em vários aspectos. Olha que interessante. Religião monoteísta. Então, as 3 grandes religiões monoteístas, o judaísmo, o cristianismo, vou falar na ordem que elas surgiram. Primeiro o judaísmo, depois o cristianismo e terceiro o islamismo. Então, monoteísta, acredita em um só Deus. Fundada por um indivíduo específico. Assim como Deus entrega a Torá, a lei, para Moisés, onde nasce o judaísmo, Deus também escolhe Jesus, nosso Senhor e Salvador Jesus, fundador do cristianismo. O islamismo também tem um indivíduo específico que funda esta religião, e nós vamos aprender mais na frente. Creem na existência de anjos, do céu e do inferno e numa ressurreição futura. Nós também cremos. Nós cremos na existência de anjos, do céu, inferno, ressurreição futura. A maioria do cristianismo crê assim.
E estas doutrinas também são ensinadas no islamismo. Deus fez-se conhecer ao homem por meio de uma revelação. Olha que interessante. Acontece também com o judaísmo, com o cristianismo. Da mesma forma, nós vamos aprender que isto ocorre no islamismo. Diferenças em relação ao cristianismo. Bom, agora nós vamos estudar as diferenças. Nós vimos alguns pontos que são bem parecidos, similares, mas agora nós vamos ver também que existem diferenças. Na próxima aula nós vamos trabalhar com as diferenças, não vai perder a próxima aula, tá bom? Olha, se você quiser adquirir a nossa coleção, a série apologética, ela também aborda toda a história do islamismo. Na verdade, ela aborda 30 temas, entre os temas o islamismo. Vale a pena adquirir, está numa super promoção. E você adquire no site da nossa instituição, do ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, que desde 1983 vem ajudando a igreja brasileira no ensino da palavra e no combate às seitas e heresias, tá bom? O nosso site é o www.icp.com.br, www.icp.com.br. E eu vou deixar aí os 3 links, o link da aula, o link do canal e o link do site. Me ajude a divulgar, envie para pelo menos 5 pessoas, envie pelo teu WhatsApp. Desta forma também você fará parte desse ministério que tem o único objetivo exclusivo de ensinar a palavra de Deus, tá bom? Dá um toque aí se você ainda não fez a sua inscrição, faça a sua inscrição e também dá um toque no sininho. Assim, todo dia quando eu subir a aula, você é avisado. Chega de moleza, vamos trabalhar? Nós vamos ver um pouquinho sobre a vida do fundador da segunda maior religião do mundo, o islamismo. Veja, a primeira religião, a maior do mundo, tem 2 bilhões e 500 milhões de adeptos. É um número redondo, aproximado, para facilitar o aprendizado, para ficar bem didático. E a segunda religião tem 1 bilhão e 500 milhões de adeptos. Então tem aí 1 bilhão de diferença entre o cristianismo e o islamismo, tá bom? Agora, assim como no cristianismo tem um fundador, quem fundou foi nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós estudamos, ou vamos estudar ainda, aliás, vamos estudar o judaísmo, nós vamos ver ali a figura importante de Moisés, o budismo, Buda, todo mundo já viu falar. Então, o islamismo também tem um fundador pessoal. É o fundador do islamismo, Maomé. Com certeza você já viu falar. E hoje nós vamos ver um pouquinho da vida de Maomé. Isto está registrado nos próprios escritos dos muçulmanos. Eles que seguem o islamismo levam esse nome, muçulmano, tá bom? Então, ele nasceu no ano mais ou menos 570 depois de Cristo. Esse AD, Anno Domini, ano do Senhor. Então, no calendário cristão, que começa com o nascimento de Jesus, Maomé nasce 570 anos após o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele nasceu na cidade de Meca, na Arábia. Já viu falar da Arábia, de Meca? Com certeza você já viu na televisão as festividades religiosas do muçulmano, você já viu. Mas nós vamos dar uma pincelada. Olha aí no mapa, eu vou expandir para você. Em cima, na seta verde em cima, você vê Medina. Na de baixo você vê Meca. 2 cidades importantes, nós vamos estudar. A primeira delas, Meca, depois Medina. Depois eu vou explicar o porquê que eu identifiquei essas 2 cidades aí no mapa, tá bom? Bem, o seu pai morreu antes que ele nascesse. Olha, antes dele nascer, então a mãe estava grávida, o pai morreu, né? O esposo da mãe dele faleceu. Sua mãe morreu quando ele tinha somente 6 anos de idade. Então, com 6 anos,
Maomé ficou órfão, ficou sem o pai e sem a mãe. Bom, olha que não é fácil. Primeiro foi seu avô que cuidou dele, né? Então ele recebeu aí todo o cuidado no primeiro momento do seu avô, e depois da morte do avô foi cuidado por um tio. Então, tinha um tio que cuidou de Maomé, tá? E ele morreu em 632 ano do Senhor, ou seja, depois de Cristo. Então nasceu mais ou menos 570 e morre mais ou menos 632 depois de Cristo. Então viveu 62 anos, não é isso? 62 anos viveu Maomé. Agora, como era a religião na Arábia neste período? Veja que a igreja neste período, a igreja ocidental, a igreja latina, que tem sede em Roma, então ela proibia a idolatria, a imagem de escultura neste período. E a igreja oriental também, a igreja grega, né, o cristianismo, que o cristianismo está dividido em duas partes, nós aprendemos sobre isso aí. Então, importante saber que, embora o Oriente não usava a imagem de escultura, as igrejas do Oriente, mas as igrejas do Ocidente usavam imagem de escultura, embora fosse proibido, mas nem todos obedeciam. Na igreja do Oriente, eles usavam imagens em alto relevo, porque não era permitida essas estátuas, essas imagens lá. Nunca foi permitido. Já no Oriente, no Ocidente, que tem o Papa como líder, também era proibido, mas nem todos obedeciam. Mas eles vão liberar as imagens, como você já viu nas aulas da história do cristianismo. Se você perdeu, elas estão aí. Bem, agora, e como era a religião em Meca antes da chegada de Maomé? Como era no período que ele viveu? Como era a religião na Arábia? É importante saber isso aí, antes do surgimento desta religião, do islamismo. Na próxima aula, nós vamos bem devagarzinho para ir assimilando esse conhecimento e entender o que ensina, o que prega esta religião, segunda maior religião do mundo, tá bom? Dando continuidade agora, informação nova, ele casou-se com 25 anos. 25 anos de idade. Lembrando que tudo que eu passo aqui, nós temos provas documentais, as informações são assinadas, são confirmadas pelos próprios seguidores do islamismo, tá? Nada aqui é novidade, é invenção, você pode conferir, tá bom? E o nome da sua esposa, segundo então a história, era Khadija. Ela era mais velha que Maomé, uma viúva com 40 anos de idade. Então ele com 25, eles se casaram. Ele é um homem de vida quieta, tranquilo, uma vida simples, e ficou casado 25 anos com Khadija. E terminou com a morte da esposa, esse casamento, tá? Então realmente tranquilo, havia uma boa relação entre os dois. Tiveram vários filhos, uma família normal. Agora, com mais ou menos 40 anos, começou a ouvir vozes e ter visões e sonhos. Olha que interessante como é que começa aí a religião islâmica. Então, Maomé, mais ou menos 40 anos, ainda está casado, Khadija ainda é viva, sua esposa. Ele começa a ter visões, ter sonhos e começa a ir no deserto, sair, ficar isolado para meditar. Olha que interessante. Agora que vem o ponto, como era a religião na Arábia? Nós sabemos que neste período a Arábia estava envolvida com a idolatria. Eles tinham vários deuses naquela região, de Meca principalmente, onde ele nasceu. Lembra do mapa que eu mostrei para você? Esse é um ponto importante. A religião era idólatra. A Arábia estava envolvida em idolatria.
Uma outra informação também importante é a questão do cristianismo, que eu já falei. O cristianismo também está envolvido com a idolatria, com imagens de escultura. Embora do cristianismo oriental, a igreja grega não permitia imagens de escultura, eles usavam apenas gravuras em alto relevo. Mas a igreja latina, a igreja do lado ocidental, ela já estava usando imagens de escultura, embora ainda nesse período estava proibida, a utilização de imagens de escultura era proibida nesse período pela Igreja Católica, mas nem todos obedeciam. Então a igreja já está envolvida com idolatria. E a Arábia, como eu disse também, adoravam vários deuses. E o que acontece quando Maomé, qual é a mensagem que ele começa a receber então nestes períodos que ele passava no deserto meditando? Você sabe quais foram as mensagens que ele recebe? Não? Na próxima aula nós vamos estudar então estas mensagens, nós vamos entender um pouquinho e observar algumas passagens do livro sagrado desta religião do Alcorão, tá bom? Não vai perder a próxima aula. Como era a religião na Arábia? Nós paramos aí na aula passada. A maior parte do povo da Arábia era pagã e acreditava em muitos deuses e os adorava especialmente num templo que chamavam Kaaba, palavra árabe para cubo. Pois nós vamos ver melhor sobre a Kaaba, tá? Muito bem. Frequentemente saía da cidade e ia para uma caverna no Monte de Hira, para lá meditar, às vezes por vários dias. Então, um homem que gostava de meditar, de viver uma vida religiosa. Lá na caverna, recebeu a primeira revelação do que mais tarde se tornou o livro santo do Islã, o Alcorão. Assim como o povo judeu tem o Tanakh, que é o Antigo Testamento, que nós chamamos Antigo Testamento, os 39 livros do nosso Antigo Testamento, assim como nós cristãos temos a Bíblia, 66 livros, Antigo e Novo Testamento, o islamismo também tem um livro sagrado, o Alcorão. Então nós vamos estudar um pouquinho esse livro também. Lá na caverna, vamos ver se eu já li, Maomé disse que recebeu as revelações do anjo Gabriel. Tá vendo? O mesmo anjo Gabriel que nós encontramos na Bíblia, que levou a notícia para Maria que ela estava grávida, depois também falou com José, é esse anjo Gabriel, que segundo o islamismo, segundo Maomé, ele recebe estas revelações do anjo Gabriel. Recebeu mensagens durante 20 ou 23 anos, até a sua morte. Lembra que nós aprendemos que ele morreu com 62 anos. Se ele recebeu durante 22 ou 23 anos, então com mais ou menos 40 anos, que ele começa estas meditações, tá certo? Receber estas revelações. Primeiro, as mensagens diziam que há um só Deus. Olha que interessante. Então, uma religião monoteísta, crê em um único Deus. Diferente do hinduísmo, que nós já estamos estudando também, que aceita, ou seja, ensina a crença em milhares e milhares de deuses. Por isso, uma religião politeísta. No caso aqui, monoteísta. As três religiões monoteístas, judaísmo a primeira, depois o cristianismo a segunda e a terceira, islamismo, que é Alá e que todos os ídolos deveriam ser destruídos. Então, só tem um único Deus, o nome desse Deus é Alá e que todos os ídolos deveriam ser destruídos. Tá vendo? Interessante. Muito foi revelado acerca do julgamento vindouro. Então também crê no juízo final, sobre a necessidade de viver corretamente. Então veja, no islamismo
a salvação é pelas obras. É um ponto interessante doutrinário. No cristianismo, a salvação é pela graça, é de graça. A nossa redenção, a nossa salvação, o livramento da nossa morte foi feito por meio de Jesus Cristo, por meio do sacrifício na cruz. Ele pagou a nossa culpa, os nossos pecados. Isso nós aprendemos, a vicariedade, a substituição. No islamismo, a salvação é pelas obras. Da vida eterna no paraíso ou no inferno, dependendo das obras. Agora vamos ver um texto do Alcorão. Vamos ver um texto, então um resuminho, um apanhado da Sura 56, entre o verso 1 e 56. Sura é capítulo, nós chamamos de capítulo, Sura, mesma coisa. E de 1 a 56 são os versículos, os versos. Então aí foi extraído algumas palavras desse texto para entender um pouquinho. Então olha aí. Comida maravilhosa, frutas, taças e jarras cheias de néctares e uris, virgens jovens de olhos grandes, semelhantes a pérolas em suas conchas. No inferno nada haveria para refrescar ou agradar, e os que fossem para lá beberiam água fervente e pus em cima de frutas amargas. Está vendo? Então essa é a concepção do paraíso e do inferno para os que seguem esta religião, o islamismo, tá bom? Mais um texto, Sura 4, verso 57. Quanto aos crentes que praticam o bem, introduzi-los-emos em jardins abaixo dos quais correm rios, onde morarão eternamente, onde terão esposas imaculadas, e os faremos desfrutar uma densa sombra. Na próxima aula nós vamos aprofundar e aprender mais um pouquinho sobre as doutrinas, os ensinamentos do Alcorão, o livro sagrado do islamismo. Não vai perder a próxima aula. E se você quiser já se aprofundar, tem a coleção de 6 volumes, a série apologética, que tem toda a história do islamismo, mas não só do islamismo, são 30 temas que nós tratamos na coleção, tá bom? Para adquirir a coleção é só entrar no site da nossa instituição, do ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, que desde 1983 vem ajudando a igreja brasileira no ensino da palavra, no ensino sobre missões, evangelização, no ensino de apologética, que é a defesa da fé. Tudo isso você encontra no nosso site, está lá disponível no www.icp.com.br. Dá uma olhadinha lá, faça uma visita, tem muito material para você ler, sem custo algum. Fique à vontade. Agora, esse material impresso tem um custo gráfico, tem um custo de correio, e você adquirindo uma coleção, você também estará ajudando nossa instituição a manter esse ministério. O ICP não é igreja, mas é um ministério que tem como objetivo primordial ajudar a igreja brasileira no ensino, tá bom? Chega de moleza, vamos trabalhar? Então vamos lá. Em 622 Anno Domini, ou seja, depois de Cristo, Maomé recebeu um convite para mudar-se para Medina. Por quê? Primeira pessoa que ele converteu para a religião que, segundo o islamismo, Gabriel entregou para ele, foi a sua esposa. Depois conseguiu mais alguns discípulos, mas em Meca ele foi rejeitado. Então ele foi embora para Medina. Então aí tem um mapinha aí de Meca e Medina, tá bom? Muito bem. Essa mudança para Medina foi chamada de Hégira e tornou-se o início do calendário islâmico. O nosso calendário tem como ponto de partida o nascimento de Jesus. Já o calendário muçulmano tem como ponto de partida esta saída dele de Meca para Medina, que levou o nome de Hégira, 622 depois de Cristo. Guarde, isso é importante entender a localização do fato no tempo. 622 depois de Cristo. Moisés recebe a lei, a Torá, mais ou menos
1440 antes de Cristo. Aí começa, depois de 1440 anos que Deus deu a lei para Moisés, Jesus nasce. E aí começa um novo calendário. Depois de 622 anos do cristianismo, do nascimento do Senhor Jesus, é que começa a religião muçulmana, o calendário oficial. Agora, um termo que a gente sempre vê por aí, chamado Jihad, ou Jihad. Então, no Jihad, nós temos um texto que está no Alcorão, Sura 9, 5, 47, 4, 9, 29, 8 e 39. 8 é o capítulo, tá? E depois dos 2 pontos o versículo, como na Bíblia, e Sura é o capítulo, como se fosse capítulo. Então eu fiz aqui, ó, tem um resuminho destes pontos para você ver que interessante. Eu vou expandir para você na tela, tá bom? Olha o que diz: matai os idólatras, onde quer que os encontreis, e capturai-os e cercai-os e usai de emboscada contra eles. Quando no campo de batalha enfrentardes os que descreem, golpeai-os no pescoço, combatei os que não creem no último dia e não proíbe o que Deus e seu mensageiro proibiram, até que paguem humilhados o tributo, Giza, uma taxa especial para os que não eram muçulmanos, e combatei-os até que não haja mais idolatria, e que a religião pertença exclusivamente a Deus. Então, um ponto vital do islamismo é o combate à idolatria. Baseado neste princípio que eu acabei de ler, o Islã dividiu o mundo em 2 partes. Darul Islã, território do Islã, e Darul Harb, território de guerra. Interessante? Ou seja, o território que eles já conquistaram, chamado Darul Islã, do Islã, e o território não conquistado eles chamavam de território de guerra, quer dizer, precisava guerrear para conquistar aquele outro território. Agora, quais foram as causas da expansão vitoriosa dos árabes? Nós vamos aprender que os árabes chegaram, depois de 100 anos mais ou menos, chegaram até a França, numa grande batalha que nós vamos estudar. Perderam, é verdade, aquela batalha, porque eles avançaram sobre todo o Oriente, aquelas igrejas que Paulo fundou, chegaram até Constantinopla. Nós vamos aprender que era a capital do Império Oriental da igreja, onde ficava a sede, a igreja de Santa Sofia, que foi transformada em uma mesquita. Chegaram próximo de Roma, até a França. Tudo isso nós vamos estudar. Agora, como que eles conseguiram isso? Qual as causas da expansão vitoriosa dos árabes? Eu vou falar na próxima aula. Não vai perder a próxima aula. E nós vamos devagar. Tem até um provérbio católico que muito interessante. Minha avó, quando era católica, depois ela teve um encontro com Cristo, mas quando ela era católica, ela falava um provérbio e eu, menino, aprendi. Ela falava assim: devagar com o andor que o santo é de barro. Ela correr com a procissão, o santo cair, quebra, né? Ele é de barro. Então a minha avó ensinou esse provérbio, talvez você até conheça. Então vou usá-lo aqui também no nosso treinamento. Devagar, nós vamos devagar, mas devagar e sempre. Então nós vamos com calma, passo a passo, para que você aprenda de verdade. O objetivo aqui é que você aprenda, tá bom? Causas da expansão vitoriosa dos árabes. Nós vamos estudar por que isso se deu, tá bom? Alguns pontos. Então, o primeiro ponto, causas religiosas. O que acontece? A religião islâmica ou muçulmana, a doutrina é simples. Os pilares, nós vamos estudar os pilares do islamismo. Primeiro, há um só Deus, Alá, e Maomé, o seu profeta. Pronto. Ela vai combater a idolatria e tem 5 pilares que nós vamos estudar, mas não agora, mais para frente um pouquinho. Então, o que nós precisamos entender é que a doutrina é simples.
é de fácil entendimento, as pessoas assimilavam facilmente o ensinamento transmitido por Maomé. A teologia neste período, a teologia cristã, tanto no Oriente como no Ocidente, era muito complexa. Tinha muita discussão entre os bispos sobre questões teológicas, até secundárias, mas discutiam, isso gerava muita dissidência, muitos grupos, muitas divisões. No caso do Islã, era simplificada, era simples a teologia. E nós vamos aprender essa teologia daqui a pouquinho. Vamos em frente? Primeira causa, causas religiosas. Segundo, causas econômicas. A Arábia passava por dificuldade. A situação era muito precária, a questão do deserto era difícil. Quando eles iam conquistando uma cidade, então chegava lá, o Maomé então recebe aquela ordem que nós já aprendemos para eliminar os idólatras. Então eles conquistavam uma cidade e eles pegavam os recursos daquela cidade e distribuíam entre os soldados, entre os seguidores. Era interessante. Então conquistava uma cidade, distribuía todos os recursos para os seguidores. Aí aumentava o número de seguidores. Precisava conquistar outra cidade, conquistava outra região, tudo era distribuído então para os soldados, para os seguidores. Então essa causa econômica ajudou muito na expansão do islamismo. Terceira causa, militar. Causa militar. Eles eram melhores na guerra, mais bem treinados, em função até da área de treinamento, o seu deserto, a habilidade em usar o camelo, enfim, eles eram preparados para a guerra. Enquanto o lado ocidental e o lado oriental, ou seja, a igreja não estava mais preocupada com guerra, estava fazendo um trabalho de evangelização. Não tinha conflito, era menor o número de conflitos de guerra. Eles tinham mais habilidade, estavam mais treinados, aptos para guerrear, e ainda recebendo uma promessa divina, que no Alcorão nós não lemos que era para destruir os idólatras. Próximo, afinidade racial e cultural. Ora, os judeus também eram monoteístas e eles estavam sendo perseguidos pela igreja, pelo cristianismo, perseguidos. Então, entre pagar a perseguição cristã, ser subordinado ao cristianismo, até muitas vezes eles eram forçados à conversão e ficar dentro dos princípios do islamismo, que eram monoteístas, livre da idolatria, e bastava apenas pagar o tributo, então era preferível pagar o tributo para os muçulmanos do que ficar aí dependendo do Papa, da perseguição cristã contra os judeus. Então essa afinidade racial e cultural também ajudou muito o crescimento do islamismo. Fraqueza dos adversários. Nesse período, a igreja estava mais preocupada. Constantinopla, que era a capital da igreja no Oriente, era uma cidade protegida já pela natureza, era difícil uma invasão. Depois de 1000 anos que caiu o Império Romano, que Constantinopla caiu, eles estavam mais preocupados em ficar orando, estudando, pesquisando. E o Ocidente também. Tem os mosteiros, já tem os mosteiros nesta época, onde ficavam os monges estudando, meditando. Então, fraqueza. Não estavam preocupados com essa força política, com um exército que tem uma proteção militar. Essa fraqueza, e fora a divisão entre o Ocidente e o Oriente, tudo isso prejudicou, deixou fraco os adversários. Então aí também um dos motivos da ascensão do islamismo. Tolerância muçulmana e benefícios econômicos. Como eu falei, como eles eram também aptos no comércio,
tinha essa facilidade, eles iam conquistando. Quem não queria pertencer à religião, mas pagasse o tributo, estava tudo certo. E aí já gerava também um comércio. Então esses benefícios econômicos, tudo facilitava. Então, ao invés de ficar subordinados a Roma, que tinha uma outra filosofia nessa área, ou ao Oriente, Constantinopla, era preferível pagar o tributo e comercializar com os muçulmanos, era mais negócio. Então esses benefícios econômicos também facilitou a expansão do islamismo. Na próxima aula nós vamos ver aqueles pilares do islamismo, as crenças do islamismo. A crença em Deus. O islamismo ensina, acredita que existe só um Deus. Por isso é uma religião monoteísta. Monoteísta. Veja que nós já aprendemos. O judaísmo, que foi dado no Monte Sinai, as leis, a Torá para Moisés, também ensina a existência de um único Deus. O cristianismo também ensina a crença em um único Deus. Portanto, religião monoteísta, a maior religião do mundo, com 2,5 bilhões de seguidores. Aí vem o islamismo. Crença em um Deus, um único Deus também. Religião monoteísta, diferente do hinduísmo, que nós já estamos aprendendo também, que já ali são milhares de deuses, são incontáveis os deuses do hinduísmo. Mas o islamismo não, crê em um único Deus. Bom, crença nos profetas. Eles consideram todos os profetas da Bíblia. Aliás, desde Adão, para eles Adão também foi um profeta. Eles vão considerando todos os personagens da Bíblia. Todos são profetas, inclusive Jesus. Jesus também é considerado um profeta, porém menor que Maomé, porque Maomé é considerado o maior e último dos profetas para o Islã, tá bom? Então todos os profetas da Bíblia e muitos personagens da Bíblia, todos são considerados profetas, todos usados por Deus, todos profetas. Inclusive, olha que importante, Jesus também é considerado um profeta no Islã, porém, aí vem o detalhe, inferior a Maomé, porque Maomé é o último dos profetas. Crença nos livros sagrados. Eles também acreditam no Antigo Testamento, acreditam no Novo Testamento e no Alcorão, que nós já aprendemos sobre o Alcorão. Porém, toda vez que um texto do Antigo ou do Novo Testamento ensina algo diferente do que está no Alcorão, eles ensinam que que o texto foi corrompido, que o texto foi adulterado. É isso que o Islã ensina. Entendeu? Então tudo aquilo que aparece na nossa Bíblia que contradiz, que é contrário ao que está no Alcorão, ensinam os teólogos do islamismo que houve uma adulteração no nosso texto. Depois eu vou falar, no caso do Alcorão, como foi feita essa compilação, porque Maomé não escreveu nada. Maomé não sabia nem ler, nem escrever. Ele decorava, segundo a tradição, os ensinos dos muçulmanos, da religião. Ele recebia do anjo Gabriel revelações, as informações do Alcorão, do livro sagrado deles. Ele ia salvando isso e ia repetindo para os seus discípulos. Depois é que eles registraram, escreveram. Informação importante. Crença nos anjos. Como nós acreditamos nos anjos, o Islã também crê na existência de anjos, bons e maus, anjos do bem e anjos caídos, demônios, como nós ensinamos. Crença no dia do juízo final. Também crê no dia, ou seja, uma doutrina muito parecida com a nossa doutrina, dia do juízo final. Crenças nos decretos de Deus. Mas nós vamos estudar quais são esses decretos de Deus. Nós vamos estudar.
E aí vem as práticas do islamismo. O que eles praticam, o que precisa fazer para tornar-se um muçulmano, para tornar um membro do Islã, desta religião, dessa segunda maior religião do mundo. Como que a pessoa precisa fazer e quais são as regras que devem ser cumpridas, porque no Islã a salvação é pelas obras. Você sabia disso? Não é pela graça, igual no cristianismo, é pelas obras. Mas sobre isso, essas práticas, essas crenças, nós vamos aprender na próxima aula. Chega de moleza, vamos trabalhar? Islamismo, práticas do islamismo. Na aula passada nós estudamos as crenças, agora nós vamos para as práticas do islamismo. Não existe a ideia que nós temos da separação entre igreja e Estado. Então veja o Brasil, por exemplo, o Estado é laico, ou seja, é separado. Religião da política, do nosso dia a dia. Você tem a liberdade de ter a religião que você quiser, também se não quiser ter religião, não tem problema algum. Porque o Estado, o que rege o Estado é a nossa Constituição. O que rege a minha fé, a minha vida espiritual é a Bíblia, é a palavra de Deus. Mas enquanto cidadão brasileiro, o que rege a minha vida, a sua, a nossa vida, é a Constituição brasileira. Já no caso dos países muçulmanos, eles têm, junto com a regra, a Constituição, com o governo, a lei religiosa, as normas religiosas. Então não existe essa ideia de separação de vida temporal com vida atemporal, de vida material com vida espiritual. É uma coisa só. Por isso que é proibido pregar o evangelho nestes países, correndo até o risco de ser condenado a pena capital, pena de morte. Essa ideia nós precisamos aprender. Lá é uma coisa só, desde pequeno a pessoa já nasce, já vai aprendendo as leis do Alcorão, as normas. É assim que funciona. Diferente do Brasil, que cada família tem o direito de ensinar a religião que quiser para os filhos, ou até mesmo não ensinar nenhuma. Não tem nada a ver a cidadania com religião no nosso caso. Testemunho ou confissão. Todo muçulmano, já pequenininho, recita esse texto que eu vou mostrar para você, e até na hora de morrer, isso acompanha a vida inteira. É isso que precisa ser dito para se tornar um muçulmano. Olha aí, eu testifico que não existe outro Deus além de Deus, né? Ou seja, além de Alá, e que Maomé é o mensageiro de Deus. Está vendo? O último dos profetas, maior do que Jesus. Nós já aprendemos isso na aula passada. Isso é confissão para se tornar um muçulmano, para pertencer a essa religião, a religião islâmica. Bom, bem, orações formais. Todo muçulmano, ele pratica estas orações. Então, ao amanhecer, quando você pode ver um fio branco, quer dizer, quando está nascendo, o dia está começando, então ele faz uma oração, faz oração ao meio-dia, não importa onde ele estiver, ele vai fazer a oração dele. A oração no meio da tarde, ao pôr do sol, à noite, em algum momento antes de se deitar. 1, 2, 3, 4, 5 vezes por dia eles oram. Com certeza você já viu isso na televisão, em algum filme, em algum trabalho jornalístico, a gente sempre está vendo isso. Como a salvação lá nessa religião é pelas obras, então dar esmola e fazer caridade precisa para conseguir a salvação. E como que eles contribuem para o sistema religioso deles? Em 2,5% das entradas financeiras. Tudo que entra, 2,5% do que arrecadou, do que entrou trabalhando, eles vão contribuir. 5% dos produtos agrícolas.
10% de todos os bens importados. Então esta é a norma de contribuição. No nosso caso, no cristianismo, tem igreja que tem por tradição dizimar, ofertar, tem um sistema, mas nada é obrigado no cristianismo, né? Aqui já é uma norma padrão dessa religião. Muito bem. O mês de jejum, o mês de Ramadã, você sempre também está vendo na televisão, não há necessidade nem de fazer um comentário sobre isto. E a Guerra Santa, um assunto bastante delicado, porque a maioria dos adeptos desta religião, do islamismo, são pessoas, a maioria é moderada, tem uma interpretação, eles interpretam Guerra Santa de uma forma. Já os mais radicais interpretam essa Guerra Santa de uma outra forma. Então, estas duas formas de interpretar a Guerra Santa, o jihad, eu vou deixar para outra aula, para a próxima aula, para a gente ver como que os teólogos, os líderes desta religião interpretam a Guerra Santa. E pelo menos duas interpretações nós encontramos, a dos moderados e dos mais radicais. Mas sobre isso eu falo na próxima aula. Islamismo, a segunda maior religião do mundo. Olha, tudo que eu vou ensinar aqui, você encontra com riqueza de detalhes nesta coleção, a série apologética produzida pela nossa instituição, o ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, que desde 1983 vem ajudando a igreja brasileira no ensino da palavra. Mas depois eu falo como adquirir. Vamos trabalhar, chega de moleza, islamismo. E nós estudamos na aula anterior os pilares desta religião. E ficou faltando o jihad, que eu falei que ia tomar um tempinho maior, então deixei para esta aula. Vamos ver o jihad, o que significa? A palavra árabe jihad significa lutar por Deus. Isto pode ser interpretado como guerra ou qualquer outra forma de luta a favor de Deus. Por exemplo, pregando, escrevendo, promovendo melhorias na área educacional, etc. Alguns especialistas muçulmanos tentam dizer que este não é um dos pilares do islamismo. Tá certo? Fica registrado aí. Agora, hoje no contexto atual, no mundo atual, a maioria dos adeptos desta religião, a liderança, realmente interpreta como pregar, propagar a religião, fazer missões, assim como no cristianismo é uma religião que faz missões. O Islã também atua na área de missões. A guerra é interpretada desta forma, o jihad, ou seja, pregar os ensinamentos da religião, escrever, produzir literatura, promover melhorias na educação, e a maioria trabalha nesse sentido. Veja no nosso país, por exemplo, no Brasil, nós temos muitos muçulmanos, sempre nós vemos mulheres com seus costumes, né, da tradição desta religião, pessoas de bem, vemos nos Estados Unidos também, na Europa. Claro, tem uma minoria que interpreta este jihad como guerra mesmo, produz aí coisas, terrorismo, coisas terríveis, mas não é o que ensina a liderança da maioria dos adeptos desta religião. Então não interpretam como guerra no sentido real da palavra, uma guerra física com armamento bélico ou com explosivos, não é assim não. Veja que tem 1,5 bilhão de adeptos, a maioria vive realmente de forma pacífica. Agora leva a sua mensagem, escreve, promove educação, enfim, tá bom? Então fica aí bem explicado esse tema aí. O jihad hoje é interpretado não como guerra no sentido bélico, tá bom? Muito bem. O Alcorão, vamos para o Alcorão agora. Segundo o islamismo, o Alcorão é eterno no céu. O Alcorão foi escrito em placas de ouro no céu. O anjo Gabriel se aproximou de Maomé, ele disse: recite
Então Maomé memorizou o que escutou deste ser angelical e recitou de memória tudo o que escutou. Conforme ele recitava a seus companheiros, iam escrevendo tudo o que escutavam. Nós aprendemos já, e é da literatura dos próprios muçulmanos, que Maomé não sabia ler e escrever. Então ele recebia as informações do anjo Gabriel, que é o anjo que consta na nossa Bíblia, segundo o Islã, é o mesmo anjo. Ele ia memorizando tudo e depois ele ia recitando para os seus discípulos, e eles sim iam anotando. As recitações contidas no Alcorão foram dadas conforme a necessidade das situações em que se encontrava Maomé. Aparentemente, Maomé foi uma caverna aos pés do Monte Hira, perto de Meca, Monte Hira, perto de Meca, para buscar estas revelações. Nós já estudamos também esse período lá no comecinho, na vida de Maomé. Se você perdeu a aula, é só acessar. O Alcorão confirma todas as escrituras anteriores, que são a lei de Moisés, os Salmos de Davi e o Evangelho de Jesus. Estes livros foram dados a estas pessoas da mesma forma que o Alcorão foi dado a Maomé. Como o Alcorão veio por último, já não se faz necessário estudar os livros anteriores. Segundo o Islã, o Alcorão é todo suficiente. Nunca mais haverá outro profeta ou livro sagrado. O Alcorão é a revelação final. Está vendo que interessante? Como no islamismo também é ensinado que Maomé é o maior dos profetas, o último dos profetas. Veja que eles consideram Jesus também, o Jesus da nossa religião, né, como um profeta, porém menor que Maomé. Veja que interessante, né? Bom, agora, como se formou o Alcorão após a morte de Maomé? Porque Maomé viveu 62 anos. Ele nasceu no ano 570 depois de Cristo e morreu no ano 632. Então viveu 62 anos. E o que acontece após a sua morte? Sobre o Alcorão, né? Como que isso se formou, esse Alcorão que nós temos hoje? Tem até traduzido na língua portuguesa, interessante. Eu já tive o privilégio de ler 2 vezes o Alcorão, muito interessante. Como isso se deu após a morte de Maomé, já que ele viveu 62 anos? Nós vamos estudar, não é hoje não. Na próxima aula nós vamos continuar estudando sobre o Alcorão. E se você quiser já aprofundar, não, mas eu queria esse documento, queria aprofundar, então, aí com riqueza de detalhes na série apologética. Nesta coleção são 6 volumes tratando de 5 grupos religiosos cada volume. Então aqui tem a história do islamismo, o fundador, as doutrinas, e comparando sempre com a Bíblia. O budismo, hinduísmo, tem também grupos, com certeza você conhece, Testemunhas de Jeová, mormonismo, adventismo, tudo aqui, a Igreja Voz da Verdade, tudo comentado nessa coleção. Ela está numa super promoção no nosso site, é só acessar o site, o www.icp.com.br, tá bom? Olha, vou deixar para você o link da aula, o link do canal e o link do site. Então me ajude, continue divulgando, faça parte do nosso ministério. Copie, cole lá no teu WhatsApp, envie para 5 ou mais pessoas, pelo menos 5. Assim você também estará ajudando. Coloque lá no teu Facebook, no Instagram, qualquer mídia social, você estará nos ajudando. E esses dias uma pessoa me questionou, e eu quero até responder aqui, porque mais de uma pessoa até, por que o ICP está vendendo a palavra? Não, eu não vendo a palavra. São mais de 500 aulas. Se uma única pessoa fosse assistir tudo que foi produzido e o que já assistiram, levaria 38 anos. Se você fizer o cálculo de tudo que foi assistido até agora, em minutos, eu já calculei, dá 38 anos. Olha que coisa tremenda. Mais de 150 países já acessaram essas aulinhas que você assiste, tá? Então veja, agora esse material aqui, ele teve um custo. Os editores que trabalharam aqui precisaram receber, porque é uma Bíblia comentada
o custo gráfico, o custo de envio até a sua casa. Quando você pede esse material, tem custo. Então esse custo que nós anunciamos, mas você não é obrigado a adquirir. Não é obrigado. Não pode continuar assistindo às aulas. Aí o único favor que eu sempre peço, gentileza, é para você divulgar. Se você gosta das aulas, só para divulgar. Agora, quem adquire, e não são poucas pessoas, olha, esta Bíblia aqui já passou de 200 mil exemplares vendidos. 200 mil. E quem adquire é abençoado e nos abençoa também. Porque foi a estratégia que Deus nos deu para a nossa sobrevivência. As igrejas não sobrevivem de dízimos e ofertas, aquelas que têm por tradição dizimar, não sobrevivem assim? Então, o ICP é estratégia. Como o ICP é um ministério, mas não é igreja, nós sobrevivemos com os nossos materiais. Então, quando você adquire uma coleção dessa, você está sendo abençoado, porque você vai ter um material rico em informações na área de religião e também estará ajudando o nosso ministério, tá bom? E o nosso objetivo primordial é esse, é ensinar, é ajudar a igreja no ensino da palavra e no combate às seitas heresias, tá bom? Aproveite e faça a sua inscrição, dá um toque no sininho. Quando eu subo a aula, você já é avisado. Ok? Estou indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.